Qual o real motivo que fez Ariel Roland pedir demissão no Santos? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta. Quero falar também sobre um jogador do Barcelona que simpatiza com o Corinthians, novidades importantes envolvendo o Palmeiras. Será que vale a pena contratar o Tati Castellanos por 22 milhões de reais, levando em consideração que o contrato dele está perto do fim? Vamos debater sobre esse assunto. Quero trazer novidades importantes sobre o Flamengo, com direito a uma mexida no seu centro de treinamento que vai agradar demais a Jorge Jesus. Para completar, vou contar a respeito de Hulk, com mais uma confusão, uma menor confusão, mais um probleminha envolvendo o Hulk e a direção do Atlético Mineiro. E por último, a primeira tentativa do Fortaleza foi com o Fernando Diniz. Te trago a resposta do treinador. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar todas as informações que eu prometi, só queria pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal. Quero lembrar também que a partir das 6 da tarde dessa segunda-feira tem programa do Nicola com Muricy Ramalho. Sim, o coordenador de futebol do São Paulo é o convidado e quem vai fazer as perguntas são vocês. Então voltem aqui às 6 da tarde e preparem o máximo de perguntas, vamos fazer uma entrevista super legal, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes passar uma dica super importante. Bora começar o vídeo contando que ele é patrocinado pela 1xBet, casa de apostas esportivas, que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E o mais legal é que na 1xBet você encontra todo tipo de aposta esportiva. Dá uma conferida no site, tenho certeza que você vai se surpreender. Para completar, queria lembrar sobre os jogos fundamentais gigantes marcados para essa semana. Na terça-feira, por exemplo, tem Real Madrid e Chelsea, jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Na quarta é a vez de PSG e Manchester City, confronto de Neymar contra Guardiola. Na quinta-feira ainda tem Manchester United e Roma, jogo válido pela Liga Europa. Ótima chance para você apostar, se divertir e ainda ganhar dinheiro. E para arrematar de vez, usando meu código promocional que é Nicola, você ainda ganha o dobro do valor do seu depósito. Pegue agora mesmo o link que está na descrição desse vídeo. Tenho certeza que você pode se divertir bastante com a 1xBet. Bora começar o vídeo falando sobre o Fortaleza, que escolheu Fernando Diniz como prioridade para substituir Anderson Moreira. Conversei antes de gravar o vídeo com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, que admitiu conversas com o Fernando Diniz. O grande problema é que, de acordo com uma pessoa muito próxima ao Diniz, com quem também conversei antes de gravar o vídeo, a chance de um negócio por agora é pequena. Fernando Diniz agradeceu o projeto, o contato, a conversa com o Marcelo Paes, mas ainda não está muito convencido de que deve voltar a trabalhar especificamente à frente do Fortaleza. O próprio presidente Marcelo Paes já deu a entender que vai buscar alternativas sem muita pressa. O presidente ainda assegurou que decidiu pela demissão do Anderson Moreira depois da eliminação no jogo de semifinal da Copa do Nordeste, empate no tempo normal e derrota para o Bahia por causa de toda a pressão que existia do torcedor do Fortaleza já há várias semanas. O presidente entendeu que, a continuar desse jeito mais cedo ou mais tarde, o Anderson cairia durante o Campeonato Brasileiro e existe uma restrição imposta pela CBF em relação a mudanças de técnico. Você não pode demitir mais de um treinador ao longo de todo o campeonato. Para evitar qualquer tipo de problema, o Fortaleza se antecipou, já demitiu o Anderson Moreira e agora está em busca de um novo técnico que não deve ser Fernando Diniz. Bora falar agora a respeito do Atlético Mineiro e mais problemas envolvendo o Hulk. Hulk que ganhou os noticiários no último sábado depois de reclamar de forma pública do Cuca. Tudo porque o Hulk entende que não tem tido a oportunidade, o tempo e os jogos em sequência para que consiga deslanchar. O Cuca chegou a responder no mesmo dia, dizendo que escala o jogador de acordo com o merecimento. E se o Hulk não tem tido tantas chances, é porque não tem feito por merecer. Só lembrando que dos 7 jogos que o Hulk esteve à disposição do Cuca, ele participou dos 7, 4 como titular e 3 como reserva. Queria te contar uma outra informação importante envolvendo o atacante mais caro do elenco do Galo. Hulk custa R$1.300.000 por mês, mas nem tem a ver com o salário. E sim com um probleminha no qual o Hulk se meteu na partida contra o La Guaira, jogo disputado na Venezuela, que terminou com empate na estreia do Galo na Libertadores da América. Hulk foi bastante cobrado pelo Rodrigo Caetano. E essa história chegou um pouquinho diferente para mim, depois até fui checar com uma fonte minha dentro do Galo, quero contar todos os lados. A informação que chegou de forma inicial é que o Rodrigo Caetano, assistindo ao jogo das tribunas do estádio vazio, reclamou do Hulk durante o jogo porque o Hulk perdeu a bola e iniciou o contra-ataque. No vestiário, depois da partida, o Hulk teria ido reclamar com o Rodrigo Caetano a respeito dessa cobrança de forma pública.
Conversei com uma pessoa da minha confiança dentro do vestiário do Atlético Mineiro, uma pessoa da comissão técnica, e essa pessoa me assegurou que de fato o Rodrigo Caetano fez a cobrança e não foi porque o Hulk perdeu a bola, mas sim porque não encarou, pelo menos na visão do executivo, com a firmeza, com a seriedade que o jogo exigia, e de fato houve essa cobrança. Mas que no vestiário o Hulk não foi rebater nem discutir com o Rodrigo Caetano, ele teria aceitado essa cobrança do Rodrigo Caetano como algo natural. Então já podemos dizer que o novo reforço do Galo já conseguiu em poucos dias ser cobrado publicamente durante um jogo pelo Rodrigo Caetano e pouco depois reclamou do treinador do Cuca por causa dos poucos minutos jogados. A continuar desse jeito, não acho que o Hulk tem um futuro muito longo no Atlético Mineiro, contrato até o fim do próximo ano, com renovação por mais uma temporada, o pior custo-benefício do Galo, pelo menos até esse momento. Bora falar agora sobre o Flamengo, com novidades importantes em seu centro de treinamento. Uma série de melhoras estão sendo feitas, uma delas era uma antiga reivindicação de Jorge Jesus. Será que já é a diretoria do Flamengo preparando o terreno para tentar reconquistar o técnico português na metade do ano? Bom, bora falar sobre as mudanças. Nessa segunda-feira o GE, o Globoesporte.com, publicou que uma série de pequenas alterações já estão em andamento lá no Ninho do Urubu. A primeira delas, a implementação de um terceiro campo. Nesse momento, nos últimos meses, o time profissional treina em dois campos. No campo 1 e no campo 2 até existe um terceiro campo, mas ele está desnivelado. E a ideia da diretoria é que pelo menos até julho esse terceiro campo esteja no mesmo nível dos outros dois e possa participar de um revezamento para que os gramados possam se manter sempre em bom nível. Outra alternativa, outra novidade, haverá a partir de maio a inauguração de um gramado sintético dentro do Ninho do Urubu. Esse gramado, num primeiro momento, vai ser usado pelas categorias de base, mas quando, por exemplo, o Flamengo se deparar contra times que jogam em gramados sintéticos, a preparação pode ser toda feita nesse campo artificial. Caso, por exemplo, do União La Calera, que está no grupo do Flamengo, o Flamengo enfrenta o União La Calera na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, jogo marcado para o dia 11 de maio. A previsão de entrega desse campo no Ninho está marcada para maio, começo de maio. E eventualmente pode até dar tempo de Flamengo, de os atletas do Rogério Ceni fazerem uma mini preparação já voltada para esse jogo específico no gramado sintético que será inaugurado em breve. Mas a principal mudança no Ninho, aquela que vai atender à reivindicação antiga de Jorge Jesus, diz respeito à instalação de refletores, para que o Flamengo tenha a oportunidade de, por exemplo, treinar à noite. O JJ, durante todo o período em que foi técnico do Flamengo, exigia esse tipo de alternativa porque ele entende que muitas vezes precisaria de ajustes para serem realizados em treinos noturnos. Não havia capacidade financeira na época, agora o Flamengo conseguiu se preparar e deve inaugurar até o mês de setembro um sistema de refletores para o campo 2, um dos gramados mais utilizados lá no Ninho do Urubu. Será que é uma forma de o Flamengo mostrar para o JJ que segue seguindo sua cartilha e para que no momento em que a temporada em Portugal, mais ou menos entre maio e junho, terminar, é possível que ele não fique mais fácil para o Flamengo tentar resgatá-lo? Isso só o tempo vai responder. Quero falar agora sobre Tati Castellanos. Que novela chata envolvendo o atacante argentino do New York City com o Palmeiras, né? A última grande novidade diz respeito ao fato de que o New York City, que já teria aceitado a proposta do Palmeiras, só vai oficializar o negócio depois que conseguir encontrar um substituto para o centroavante de 22 anos, que já participou dos 2 primeiros jogos do time na temporada de 2021 da Major League Soccer com 2 gols. Marcou gol na estreia, marcou gol na segunda rodada. Então o New York City quer primeiro contratar um jogador para depois liberar o Tati Castellanos. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: vale a pena investir 4 milhões de dólares ou mais ou menos 21 milhões e 800 mil reais por um centroavante de 22 anos que vai ficar livre no mercado na metade do ano que vem? Consegui apurar com uma pessoa bem próxima ao Castellanos, inclusive envolvida nessa negociação, que o vínculo dele com o time americano termina em junho de 2022. O New York City, inclusive, enquanto negociava com o Palmeiras, tentou a prorrogação do contrato com o Castellanos. E o argentino disse que não quer renovar, que tem vontade de jogar no Palmeiras. Seria mais um motivo para que o Palmeiras não gastasse tanto dinheiro. Afinal de contas, a partir do fim desse ano, começo do próximo ano, o Palmeiras já poderia assinar um pré-contrato com o Castellanos para tê-lo de graça na metade do ano que vem. Aí você pode estar se perguntando, ou falando: ô Nicola, o Palmeiras quer o Castellanos para agora. Tá bom, beleza. Mas então não gaste 4 milhões de dólares. Esses 4 milhões de dólares ou 22 milhões de reais são muito dinheiro para um atleta que está há 6 meses de assinar um pré-contrato. Só para citar um exemplo de uma situação mais ou menos parecida.
Alguns anos atrás, o Militão, que é muito maior do que o Tati Castelhano, jogador com passagem por todas as categorias de base da seleção, que era monitorado por vários grandes clubes do mundo, deixou o São Paulo a poucos meses do fim do contrato, rendendo 4 milhões de euros. Ele foi para o Porto e rendeu 4 milhões de euros, sendo maior do que o Castelhanos, porque estava em fim de contrato, com a observação de que o Militão tinha na época 20 anos de idade. O Castelhanos faz 23 no mês de outubro desse ano, e eu, na condição de dirigente do Palmeiras, não aceitaria em hipótese alguma fazer esse pagamento de 22 milhões de reais. Ofereceria uma grana menor. Se não houvesse acordo, esperaria até janeiro para ter o Castelhanos de graça a partir da metade do ano que vem. Mas queria saber a sua opinião. Você acha que o Palmeiras faz certo ao depositar os 22 milhões de reais por um jogador que tem contrato só por mais um ano? Use o espaço para comentários para dizer o que você faria. E tem zagueiro do Barcelona que simpatiza com o Corinthians. Eu me refiro ao Oscar Mingueza, 21 anos de idade, titular absoluto do Barça nessa temporada, já são 36 jogos e 2 gols marcados, atleta revelado na base do próprio Barcelona. Nessa segunda-feira, ele participou de um quiz, de um quadro de entrevista dentro do próprio Barcelona. E lhe perguntaram se ele tinha algum time que simpatizava no Brasil. A resposta foi direta: Corinthians. Não existiram mais detalhes do porquê dessa preferência. Mas já foi o suficiente para fazer um enorme barulho nas redes sociais e o Mingueza já foi eleito pelo torcedor corintiano como o cara desse Barcelona atual. Vale a lembrança de que ele não é o primeiro jogador de time grande do futebol europeu a demonstrar simpatia pelo Corinthians. No ano passado, o Bellerin, lateral direito do Arsenal, respondeu que gostava muito do Corinthians, porque quando mais jovem enfrentou o time do Corinthians, gostou bastante do símbolo, foi tentar entender um pouquinho mais da história e percebeu que tratava-se de um clube grande. Para arrematar, não tem a menor chance de o Mingueza jogar no Corinthians, nem de vir jogar no futebol da América do Sul. Jogador que está sendo preparado para ser um dos grandes do futebol europeu. Mas acho que vale essa curiosidade de que tem jogador do Barça que conhece, simpatiza e gosta do Timão. Bora fechar o vídeo falando sobre os reais motivos que fizeram Ariel Holan deixar o Santos. Anúncio feito na manhã dessa segunda-feira pelo próprio presidente do clube, o Andrés Rueda, que convocou uma entrevista coletiva para anunciar o pedido de demissão do treinador. No primeiro momento até anunciou-se que ele comandaria o Santos na partida contra o Boca Juniors nessa terça-feira. Depois o próprio Santos já mudou de ideia e disse que o Marcelo Fernandes será o comandante de forma interina para esse confronto contra o Boca Juniors. O Ariel Holan está de fato fora do clube. Torcedores do Santos até lançaram uma hashtag ao longo dessa segunda-feira, especialmente pela manhã. A hashtag era Fica Holan, com a ideia de tentar convencer o técnico argentino a mudar de ideia. O presidente do Santos, o Rueda, deixou bem claro nessa entrevista coletiva que o motivo que levou o Holan a deixar o clube a pedir demissão foi a pressão feita por torcedores, que começou depois da derrota para o Barcelona na Vila Belmiro, o Barcelona de Guayaquil em jogo da Libertadores, e depois da derrota para o Corinthians nesse domingo. Torcedores foram até o prédio onde o Holan estava morando e soltaram rojões. Isso teria assustado, incomodado e deixado o Holan desgostoso. Por isso o pedido de demissão. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao treinador argentino. E o motivo não foi só esse. O Holan ficou muito decepcionado com os dirigentes do Santos, porque mesmo depois da liberação para a contratação, ele foi avisado de que o Santos vai contratar jogadores de forma pontual, de preferência por empréstimo e apostas. Nenhum jogador grande que chegue para, por exemplo, ser titular. E o treinador entende que o Santos precisa de boas, de importantes aquisições para tentar dar uma mesclada entre juventude e experiência. Ainda mais porque o Santos não para de perder jogadores importantes. Foi assim, por exemplo, com o Pituca, com o Veríssimo, agora com o Soteldo. Tem uma série de outras situações que têm preocupado, todas voltadas ao elenco do Holan, ou do antigo time do Holan. Para finalizar, essa pessoa próxima ao técnico argentino também me confidenciou que ele nunca conseguiu se sentir confortável com todo o elenco. Algumas figuras importantes desse atual grupo parecem terem batido de frente ou não gostado do estilo de trabalho dele. Não houve, por parte dessa pessoa, comentário específico sobre nenhum jogador, mas eu posso me dar o direito de imaginar que um desses atletas que não foram muito com a cara do Holan foi o Marinho, que chegou a reclamar de forma pública de uma substituição. Depois ele até pediu desculpa, tirou foto com o treinador argentino, mas até aí o estrago já estava feito. Antes de finalizar o vídeo, só para entender, como é que você pensa sobre toda essa história? De um cara que veio para o Brasil, ficou apenas 12 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, aproveitamento de quase 42% dos pontos e já pediu para sair. É culpa do Santos? É culpa do Holan? Fez bem o treinador?
Santos vai ter dificuldades ao longo do ano? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse vídeo de segunda-feira à tarde. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente se encontra daqui a pouco, a partir das 6 da tarde dessa segunda-feira, aqui no canal do Nicola, com o programa, com entrevista de Muricy Ramalho, o coordenador de futebol do São Paulo. E quem fará as perguntas são vocês. Espero pela presença de todo mundo. Abraço, tchau, tchau.